remoção de nitrato em sistemas de recirculação de água. A apresentação ela foi preparada tendo por base o clássico trabalho de Arbib e Risch, de 95, pesquisadores de Israel. Nós temos aqui um desenho que ilustra de uma maneira muito simples um sistema de recirculação de água utilizado para a criação de peixes e camarões. Temos TP, tanque ou tanques de produção, FM, filtragem mecânica e BF, biofiltro. Então você tem a saída dos efluentes dos tanques de produção, ela passa essa água pelo filtro mecânico, um filtro de areia, um filtro de cartucho, para remoção dos sólidos sedimentáveis. Em seguida, a água filtrada, ela segue para o biofiltro para a remoção da amônia e do nitrito pelas bactérias nitrificantes. A partir daí, a água limpa, ela retorna para os tanques de produção. Entretanto, um dos problemas desse sistema simples de filtragem é o acúmulo de nitrato na água. As bactérias nitrificantes, elas liberam nitrato para o meio. Removem, oxidam amônia e nitrito, liberam nitrato. Como é um sistema fechado, não há quase renovação, ou não há mesmo renovação de água. A água é sempre tratada e reutilizada. O nitrato ele vai progressivamente se acumulando. Então chega um momento em que você tem concentrações estressantes desse composto químico, quando passa de 20 mg por litro para o Vanamei, quando passa de 50 mg por litro de nitrato, começa a estressar a tilápia. Então, esse sistema simplificado, ele pede, há uma necessidade e posteriormente, antes da ocorrência desses níveis estressantes de nitrato na água, tem que se passar a água num reator desnitrificante, um reator anaeróbio desnitrificante, que é aquele tanque em verde ali, RD, reator desnitrificante. Então tem-se da seguinte forma, no primeiro momento, aquele sistema simplificado de tratamento da água, filtragem mecânica, biofiltro aeróbio, nitrificante. Posteriormente, quando as concentrações de nitrato começam a ficar preocupantes, mais elevadas, antes de chegar nos níveis que causam estresse, você vai passar essa água no reator anaeróbio desnitrificante. Então você tem esse novo circuito de filtragem. Tanques de produção, filtragem mecânica, reator desnitrificante, remove nitrato, retorno para os tanques de produção. Aí a partir daí reinicia o ciclo anterior, o esquema de filtragem inicial ele vai ser retomado. Tanques de produção, filtragem mecânica, remoção de sólidos sedimentáveis, biofiltro aeróbio, nitrificante, remoção de amônia e nitrito. O nitrato está baixo, porque teve a utilização, a filtragem com reator anaeróbio desnitrificante. Então você fica fazendo esse tipo de tratamento da água na maior parte do tempo. Filtragem mecânica, biofiltro. Em um determinado momento, a partir do monitoramento das concentrações de nitrato, daí é porque é importante se monitorar sistematicamente, a cada 2 semanas pelo menos, as concentrações de nitrato da água, para saber o momento correto de fazer o tratamento no reator anaeróbio. Antes de chegar àquele 20 mg, quando chegar em 15 mg para a criação de camarão, antes de chegar aos 50 mg, chegar, por exemplo, a 30, 40 mg na criação de tilápia, em sistemas de recirculação, já se faz o tratamento da água no reator
com o reator anaeróbio. Entretanto, os pesquisadores de Israel, eles observaram o seguinte, que esse modo de trabalho ele tem apresentado alguns problemas, instabilidade no reator anaeróbio, um sistema de tratamento instável, principalmente porque tem ocorrido concentrações elevadas de nitrito na água. O nitrito que já havia sido removido pelo biofiltro na etapa anterior de filtragem, ele voltou a aparecer no sistema de recirculação de água, devido ao mau funcionamento do reator anaeróbio desnitrificante. O principal objetivo desse reator anaeróbio é a remoção do nitrato, a transformação do nitrato em gás nitrogênio N2 pelas bactérias desnitrificantes, que são bactérias anaeróbias. Entretanto, se houver mau funcionamento do reator, ao invés de transformar o nitrato em gás nitrogênio, que vai escapar para a atmosfera, vai haver a transformação do nitrato em nitrito. Vai haver, portanto, a redução do nitrato por um outro grupo de bactérias anaeróbias, as bactérias redutoras do nitrato. Então, você tem aí um mau funcionamento bastante danoso, né, para o sistema de produção, porque você tem a conversão de um composto de baixa toxicidade, que é o nitrato, por um altamente tóxico, que é o nitrito. Tendo em vista esse problema, né, considerando essa dificuldade, essa questão aí, esses dois pesquisadores, o Aviv e o Risch, lá de Israel, eles propuseram a seguinte alteração no sistema de recirculação e tratamento da água. Quando chegar o momento da remoção do nitrato, posteriormente àquela fase inicial, filtragem mecânica, biofiltro aeróbio nitrificante, nessa segunda fase, segundo momento de filtragem, em que você deve remover o nitrato, ao invés de passar água num filtro ou em filtros mecânicos, né, como convencionalmente se faz antes de levar água para o reator anaeróbio, a proposta deles é se passar essa água, se drenar a água, num tanque de sedimentação, que é esse em marrom, TS, tanque de sedimentação. Essa água sai dos tanques de produção, é drenada para dentro de um tanque de sedimentação. Após a sedimentação do material particulado, mais grosseiro, aguarda-se 5 horas para que ocorra a pré-digestão anaeróbia da matéria orgânica. Essa matéria orgânica particulada que sedimentou, que ficou no fundo do tanque de sedimentação, ela vai decompor, só que de modo anaeróbio. São tanques de sedimentação, a água fica estagnada, não tem aeração, você tem muita matéria orgânica, tá? Camadas sucessivas de matéria orgânica umas sobre as outras, então a decomposição acontece de modo anaeróbio. E o que isso tem de benéfico, o que isso traz de positivo para o reator anaeróbio? Esses pesquisadores de Israel, eles hipotetizaram o seguinte: essa predigestão anaeróbia vai facilitar o trabalho de digestão das bactérias desnitrificantes, porque as desnitrificantes são bactérias heterotróficas. Elas se alimentam de matéria orgânica na forma dissolvida. Só que, se essa matéria orgânica, mesmo dissolvida, tiver uma maior complexidade, isso vai dificultar a digestão, o trabalho digestivo das bactérias desnitrificantes, visando fornecer as bactérias desnitrificantes, essa comunidade desnitrificante do reator anaeróbio, matéria orgânica dissolvida mais simples, né?
que fosse rapidamente, facilmente, prontamente digerida pelas bactérias desnitrificantes. Se teria exatamente essa pré-digestão anaeróbia no tanque de sedimentação, à medida que a matéria orgânica no fundo fosse decompondo, essas moléculas orgânicas mais simples iriam passando para a água, né? De modo que o sobrenadante desse tanque de sedimentação poderia ser drenado para o reator anaeróbio desnitrificante. Então, o reator desnitrificante receberia apenas o sobrenadante do tanque de sedimentação, contendo essas moléculas orgânicas dissolvidas mais simples, porque já passaram por uma pré-digestão nesse tanque de sedimentação. Dentre essas moléculas orgânicas dissolvidas mais simples, se destaca ácidos graxos de cadeia curta, que, segundo os pesquisadores, o Habib e o Rich, são uma classe de matéria orgânica dissolvida que é eficientemente digerida, aproveitada pelas bactérias desnitrificantes. Mais do que monossacarídeos, mais do que aminoácidos, mais do que ácidos graxos de cadeia longa, esses ácidos graxos de cadeia curta, butírico, propiônico, acético e lático, eles são eficientemente utilizados pelas bactérias desnitrificantes. Isso significa dizer que elas vão conseguir transformar o nitrato em gás de nitrogênio e realizar o papel, a finalidade prevista para o reator anaeróbio desnitrificante, que é a remoção do nitrato na água e a transformação num resíduo seguro, a vida aquática, até porque é volátil, vai escapar para a atmosfera, que é o gás nitrogênio. Então, essa é a proposta dos pesquisadores de Israel, a substituição da filtragem mecânica convencional, nessa rodada que vai levar água para o tratamento no reator anaeróbio, a substituição da filtragem mecânica pelo tanque de sedimentação. E eles fizeram uma pesquisa sobre isso nesse clássico trabalho de 95 e constataram que essa alteração no sistema tradicional, convencional de tratamento da água em sistemas de recirculação levou a uma estabilização do reator anaeróbio, passou-se a remover o nitrato da água, que era o objetivo. Não apareceu mais problema com o nitrito que estava baixo, né, porque havia sido removido no biofiltro, continuou baixo porque não houve mau funcionamento do reator, como estava acontecendo antes. O reator recebendo esses efluentes do tanque de sedimentação, no qual ocorreu a pré-digestão da matéria orgânica, esses efluentes contendo esses ácidos graxos de cadeia curta, propiciou um aumento na eficiência, né, no tratamento dessa água com nitrato pelas bactérias desnitrificantes. Este é o trabalho.